Pessoal, bom dia. Vamos começar aqui nossa trilha de hands-on aqui do RTE, começando com o Fabrício, movendo o nosso workload para a nuvem. Só um lembrete, essa trilha hands-on é para ser mais interativa, por isso que a gente no Webex não está lá na plataforma de streaming, tá? Então, Fabrício, você gerencia, o pessoal pode sair do Mute, entrar no Mute, e é para ser mais interativo aqui, por isso que a gente está até nessa plataforma, beleza? Legal, Bem-vindo a todos. Bora aí, pode tocar. legal. Oi, pessoal, bom dia. Sou o Fabrício, sou homem pardo, tô de boné, camisa preta, barba. E a ideia é o quê? Na série aí que eu chamo de Workload para nuvem, eu e o meu amigo Fred, no último KSW, nós falamos sobre container, Kubernetes, tanto na IBM Cloud quanto na AWS, né? E hoje eu vou falar um pouco, vou bem rápido aqui falar sobre serverless e mostrar para vocês o funcionamento, tá? Ou melhor, a integração entre a função Lambda e o nosso API Gateway, né? O gerenciamento de APIs, né? Ou de API, tá? Então, sou o Fabrício, sou arquiteto de integração, tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu sei que muitos de vocês obtiveram as certificações de AWS, certo? E aí, pensando nisso, eu resolvi demonstrar o uso de dois serviços de computação da AWS, que no caso é o Lambda e o API Gateway, tá? É legal porque fica aberto também, quem tiver oportunidade futuramente de falar de outros recursos, EC2, entendeu? CloudWatch, enfim, fica aberto aí. É, Possivelmente quero ver se até o final do ano, eu quero ver se eu depois faço uma apresentação sobre subir numa instância de Windows Server no EC2, isso aí é bem legal, mas vamos agora para o que interessa, né? Então, o que eu quero ver com vocês aqui? Falando sobre a evolução das plataformas de computação no contexto da arquitetura em nuvem, nós começamos o seguinte, né? Nós temos on-premise, aí depois com o advento das VMs, né? Das virtual machines, logo depois nós tivemos containers, e agora, com muita força, a gente fala de serverless, né? E serverless é o quê? É aquilo que você não pode realmente ver ou acessar a infraestrutura ou as instâncias que hospedam o aplicativo. Por quê? Porque todo gerenciamento ele é feito para você e não por você, ou seja, é o provedor que assume, né, todo esse gerenciamento da infra, né? E aí o que acontece? Falando de serviço sem servidor na AWS, se você hoje tem a necessidade de hospedar funções rápidas ou você tem aplicativos orientados a serviço, a eventos, né? E de novo, você não deseja gerenciar esse ambiente, então nós temos o uso aí do AWS Lambda. No último KSW eu falei um pouco sobre container, Kubernetes, tanto na IBM Cloud e na AWS, e falei do Fargate, tá? Então, se vocês quiserem depois com calma entrar no KSW, no Lighthouse, tem um vídeo lá, tá bem legal. Eu e o Fred falamos bastante, tá? Bem rápido também o conceito, como eu vou fazer aqui, e mostrei um pouco, mão na massa, né? Como subir imagem, tá bem legal. E então, além do. Perdão. Aí, então, aqui, né, eu contextualizei o service, falei um pouco de Lambda. O API Gateway, Lambda, né? Só de novo. Então, Lambda, ela é um serviço que permite que você carregue o seu código, né, no que é chamado de funções, e você pode configurar uma trigger, e quando essa trigger é detectada, o código é executado automaticamente em um ambiente gerenciado, né, como eu comentei anteriormente. E aí você tem o nosso AWS API Gateway, que ele é o quê? Ele é um serviço ele é um serviço que permite você, desenvolvedor, criar, publicar, monitorar, proteger suas APIs em qualquer escala, com bastante facilidade, né? E o que acontece? Quando você fala em API, então a jornada digital ela é muito associada com microserviço. O que são as APIs? A API ela age como uma porta de entrada, né, para os aplicativos eles acessarem dados, lógicas de negócio, entendeu? Acessar funcionalidades que estão no seu back-end, pode ser um legado, né? Então, o que acontece?
esse é o papel, né, de uma API. Né? E no caso do API Gateway, você pode criar APIs REST, APIs em WebSocket, tá? Então, aqui eu estou demonstrando a utilização, né, de um Lambda, de um Fargate, depois eu disponibilizo essa apresentação. E o que eu vou mostrar para vocês é justamente essa migração. Assim, o que seria uma migração? Eu vou utilizar o API Gateway e o Lambda. Então, hoje, é como você tivesse... Por exemplo, é como você tivesse um código em Python, em Node, seja o que for, você tem esse cara rodando, e aí você faz. Então você sobe esse cara no Docker, né? Sobe no Kubernetes e você sobe essa sua lógica, ou seja, todo esse seu desenvolvimento que você fez, junto com a sua estrutura de rede, né? E aí você sobe num container. O que eu vou demonstrar para vocês aqui? Vou demonstrar justamente o inverso. Eu vou mostrar agora utilizando serverless, né? Aqui eu já estou com a console da AWS, acho que todos estão vendo, né? Deixa eu dar uma maximizada aqui. Não, tá bom. Então vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Isso aí. Eu estou na console. Eu não vou criar do zero, porque às vezes para você criar um determinado recurso, você pode ter uma morosidade, mas eu vou mostrar o funcionamento, né, de tudo que eu fiz. Então, na console, você escolhe, você pode favoritar os seus serviços, você tem um modo mais rápido, né, atalhos para você acessar os recursos e serviços, você pode favoritar, no meu caso eu já deixo alguns que eu sempre utilizo, VPC, C2, e aí ou você pode olhar para todos os seus serviços ou procurar aqui na console, tá? Então, quando a gente fala de AWS Lambda, você pode vir aqui. Então, quando eu entro deixa eu só fazer o seguinte aqui. Sempre prestem atenção na região, tá? A minha região é São Paulo. Então, aqui eu já tenho um cara que a gente vai trabalhar com ele, chama-se Calculabizo. Essa aqui é o nome da minha função. Quando você cria uma função, você pode criar ela do zero, você escolhe qual que é o seu runtime, ó, se é em Node.js, em Python, em Ruby, tá vendo? Você escolhe, né? Você aplica, você dá um label para ela, um nome. Você pode criar do zero, você pode usar templates, você pode subir uma imagem de um container, mas esse container é um CR, tá? É um ECR, é um container registry. Você não utiliza aqui, por exemplo, uma imagem do Docker, diferente do Fargate. No Fargate você pode colocar uma imagem lá do Docker Hub e ele já para subir, né, do zero. E aí você tem, no meu caso que eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho uma função que eu escrevi em Node, uma função bem básica, uma função, é uma calculadora, tá? O que ele recebe? Ele recebe 3 parâmetros, né? Ele recebe 3 parâmetros aqui. Se esses parâmetros não vierem preenchidos ou não forem o usual, eu vou devolver uma mensagem, um status code 400 ou uma mensagem, né? Aí a partir, se tiver tudo ok, eu vou verificar se os 2 parâmetros de entrada são numéricos, né? Também, se não for, eu vou devolver um outro 400, e aí, a partir daí, eu vou fazer um cálculo, tá? Vou fazer uma soma, uma subtração, uma multiplicação, legal? Então, aqui, eu estou com o meu código em Node. Se eu tiver que testar, poxa, publiquei meu código, agora eu quero fazer um teste. Você tem a opção aqui de testar, tá vendo aqui, ó? Você tem o teste. Como que eu testo? Quando você abre na aba aqui teste, ele já te traz um JSON para você ser levado a inserir a sua informação. Então, por exemplo, se eu pegar esse JSON como ele está puro aqui e der um testar, obviamente ele vai me dar um erro. Ó, o 400. Por quê? Ó? O valor de entrada é inválido. Por quê? Porque ele espera, voltando aqui no código que eu coloquei, ele espera aqui, ó, o atributo A, B e um cara chamado OP, de operador, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou testar novamente, vou colocar aqui, onde está aqui, eu vou colocar A, valor 20, vou colocar B,
10 ou qualquer um. Colocar soma e aqui eu vou colocar o operador, tá bom? Feito isso, legal, vamos agora fazer o teste. Olha lá, executou com sucesso, tá vendo? Ó? Então 20 mais 10, 30 e assim segue a vida. Eu vou falar um pouquinho mais rápido porque a gente tem pouco tempo e tem bastante coisa para mostrar para vocês. Mas a princípio, é o que mais você utiliza, é isso, e aí eu vou mostrar como que vai ser trigado, como que vai ser o gatilho, né, para essa função em Lambda ser executada, tudo bem? Aqui você também tem mais algumas opções nas abas, por exemplo, monitor. É bem legal. Esse cara já é integrado com o CloudWatch, você consegue visualizar métricas. Você verifica a quantidade de chamadas, né, que a sua função obteve. Você pode também, obviamente, entrar em logs aqui, ó. E aquela chamada que eu fiz, ela está registrada aqui no CloudWatch, ó. Clicando aqui, ó, ele vai abrir uma outra aba. O CloudWatch é o recurso onde você pode observar, você pode olhar logs, você pode criar alarmes, né? Você pode ter eventos. Então, o CloudWatch é quando você quer monitorar, você quer obter o log das suas aplicações, dos seus recursos, tá? Tem um outro caso chamado CloudTrail também, que ele é um nível bem mais detalhado, tá? Mas aqui o que eu vou falar é sobre o CloudWatch. Então, ó, toda aquela chamada que eu fiz, ó, ele coloca aqui para você, tá vendo? Ó, os valores aqui, se teve sucesso ou não, então é bem legal. Você também tem mais uma outra opção aqui, que eu vou mostrar o porquê. Tá vendo aqui, ó, a API Gate? Ele já mostra para mim 3 chamadas, ou seja, 3 triggers, né? 3 integrações. Como que funciona isso aqui? É o que eu vou mostrar agora. Então, sobre Lambda, é bem fácil, pessoal, é bem legal mesmo, tá? Você implementa seu código, você testa, né? E você pode monitorar através de logs, ok? E aí, vamos agora para o gerenciador de API, que é o API Gateway, aqui, ó. Gente, de novo, a minha ideia dessa demonstração é bem isso. Poxa, você pega toda aquela teoria, você se certificou, tá, deixa eu ver na prática, de repente eu não tive tempo, eu trabalho com outro provedor, né? Então a minha ideia é essa, tá? É apresentar para vocês o uso. Agora, mostrando sobre o API Gateway, vocês viram que eu escolhi aqui em serviço, né? Assim como o Lambda, aqui, ó, assim como o Lambda, eu escolhi o API Gateway. E aqui você pode criar a sua API. A minha API, no caso, que eu chamei como Lambda Calc. Então, quando você cria a sua API, você vai cair numa tela parecida com essa aqui, nessa tela, né? Porque ela vai ter só uma apresentação diferente, mas é a mesma coisa. Então, quando você cria a API, você tem algumas ações a ser feitas. Quais delas? A primeira é criar um recurso, ou para algumas pessoas também você pode entender como base path, né? Que é o nome do seu primeiro path. Quando você cria o recurso, né? Você dá o nome para o seu recurso, tá vendo? Ó, a barra aqui, ó. Então, no meu caso, eu dei o nome como calc, tá vendo? Ó? Então, eu criei o meu recurso, porque se você não cria o recurso, o que é o recurso? Você tem a sua URL barra, eu chamo de base path, que é o seu primeiro recurso. Tá? E aí você tem os seus demais recursos. Se for uma consulta, você põe XXX aqui, tá vendo? Isso. Então, isso é o que a gente chama de path, tá? Que é o que você tem na sua URL. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Eu criei o meu primeiro recurso chamado calc, então você vem em ações, criar recurso, tá bom? Criei meu recurso? Legal. Agora eu vou criar o método, ou seja, o verbo, tá vendo? Criar método ou criar verbo. Aí eu criei um método aqui chamado get. Olha só que interessante. Quando eu mostrei para vocês lá no meu código Lambda, coloquei 2 valores, eu faço algumas consistências, né, que vocês viram. Se o valor não for numérico, eu devolvo um 400. Se eu não informar os atributos corretos também. Mas eu não faço uma validação na perspectiva de API. Onde eu posso implementar essa segurança? Aqui. Deixa eu levantar meu dedo. Aqui no meu API Gate. Vamos ver? Bem legal. Então, depois que eu inseri, depois que eu criei o meu método, e no meu caso é o get, então olha só que legal. Aquela função, eu vou fazer 3 chamadas. Get com query string, vou fazer uma chamada com post, ou seja, uma carga JSON, vou fazer uma chamada com path, tá?
E é isso que eu vou fazer. Então, quando eu clico, então quando você cria o seu método, aí você tem aqui a solicitação de método, é a primeira caixinha. Se você vier aqui, você tem algumas opções que eu não vou me estender em cada uma delas, vou ser bem direto, mas depois eu vou deixar meu canal, eu tenho um documento bem detalhado que está no GitHub, que vocês vão ver tudo isso aqui, é bem legal, tá? O que eu estou colocando assim? Então vamos lá, eu vou fazer uma chamada com query string naquele cara lambda, tá? O que eu ponho? Eu tenho uma opção aqui chamada, ó, validador de solicitação. O que eu quero? Validar o corpo? Validar parâmetros? Eu vou colocar, ou nada, eu não quero validar nada como parâmetro de entrada, tá? Eu vou colocar validar parâmetros de string de consulta ou cabeçalhos, tá? Fiz isso. Aí depois eu tenho uma outra opção aqui bem legal, que é parâmetros de string. Aqui eu criei 3 parâmetros. Lembra que lá no meu lambda é A, B e OP, né? Assim eu defini, eu escolho o que eu quero. Aqui eu já defini como operando 1, 2 e operador, tá vendo? Eu não segui o mesmo nome, e vocês vão ver o porquê. Então aqui eu defino quais são minhas query string, quais são meus query params, desculpa. Então aqui eu defini esses 3, ó, operando 1, 2 e o operator. Por quê? Ele vai validar justamente essa entrada, tá bom, pessoal? Legal. Deixa eu ver se... Não, no corpo eu não fiz nada, legal, porque é bora. Depois, se tiver tudo ok, eu volto aqui, ó, na execução do método, eu volto para essa estrutura e eu vou na integração, solicitação de integração. Aí, quais são os tipos de integração? Você quer integrar com uma função lambda? No meu caso, sim. Você quer fazer um HTTP, que é um target, né? Aí pensa assim, você tem uma URL www, putz, eu quero bater nesse cara, quero bater numa URL do correio, sei lá. Então você define aqui como HTTP, tá bom? Simulação, vocês vão ver o que é isso, é o mock, tá? E eu posso escolher serviços da AWS, bem legal. Ó, se eu entrar em serviço, eu pego todos os serviços, bastante serviço aqui eu posso integrar. SNS, SQS e assim por diante. S3, tá? No meu caso, função lambda. Aí olha que legal. Aquela minha função chama calculabiso. Eu coloquei o cara aqui, ó. Tá vendo? Simples assim. Coloca a minha região, tá? Não esqueça. Muitas vezes você fala assim, poxa, por isso que é sempre bom você olhar a região que você está trabalhando. Porque pensa assim, você pode estar numa região norte da Virgínia, aí você vem aqui em São Paulo, então você não vai achar sua função. Ai, meu Deus, cadê a minha função? Calma, é só você escolher sua região aqui, tá bom? Então, é bem simples. Olha só, vim na solicitação, já deixei pronto que a minha integração, quando eu fizer o get, vai bater na minha função lambda, ok? Volto aqui. Eu tenho também resposta da integração para esse cenário, eu não vou mexer em nada, ele só já vem como default, como status code 200. Se eu quisesse colocar alguma regra, pensa assim, eu vou fazer um target com algum serviço fora e eu quero colocar um tratamento na resposta. Eu posso aplicar aqui, tá bom? Nessa resposta de integração. Resposta de método também, não tenho nada para fazer. Então, aonde que geralmente eu faço implementações, e para esse meu cenário aqui, eu estou usando aqui, tá? No solicitação de método e de integração. Fiz isso, fiz o meu get, pronto. A partir do momento, se tiver tudo ok, esse cara está construído. Como que eu vou implantar? Quando eu clico em implantar a API aqui, ó, então vocês viram que primeiro eu fui criar recurso, depois criar os métodos, que são os verbos, e implantar a API. Ah, antes de implantar a API, course. Poxa, Fabrício, hoje já é padrão, né, por conta do meu front-end, que é escrito em Angular, ou seja o que for, ou por conta dos browsers, poxa, eu preciso aplicar o course. Fabrício, então eu também vou criar um método options? Não. Você vai criar aqui, ó, ele já tem uma opção chamada ativar course. Quando você clica nesse cara, ele já vai criar o verbo options aqui para vocês, olha que legal. Ele já faz tudo sozinho. Aí qual que é a diferença? Deixa eu ver, só para mostrar para vocês. Ó, chave, known, ó, então ele não faz nada, nenhuma regra aqui, tá? Não tem nenhum parâmetro também, não. E o que ele faz aqui na solicitação de integração? Ele já aplica um cara chamado simulação. Ou seja, olha o que está escrito: retornar uma resposta usando apenas um mapeamento. Ou seja, ele vai devolver um status code 200, tá bom? Esse aqui é a forma que você implementa o course, tá? Feito isso, você vai implantar a sua API, ó, então ações implantar a API. Você pode criar estágios, tá? Novo estágio, eu criei um cara como dev, mas você pode criar de QA, um prod, tá? E assim por diante. E quando você clicar em implantar, você sobe, você vai testar esse cara. E como que é feito? Em estágios aqui, ó, eu já tenho o dev, tá vendo? Eu já tenho o meu dev. Quando você clica em implantar, é aí que ele vai criar para você a URL. Tá vendo aqui, ó? A URL para ser chamada
no seu API Gateway, tá? Então, tá vendo essa URL? Eu vou agora chamar, então eu vou fazer o primeiro teste que é nesse get, tá? Vamos pegar meu postman aqui. Um query string. Então, olha só, eu peguei aquela URL, olha ela aqui, ó. /dev, que foi o quê? É o meu estágio. Se eu tivesse criado um estágio como QA, ele também ficaria. Calc, que foi o nome do meu recurso, tá bom? Aí aqui eu estou criando 3 operadores, operando 1, operando 2 e operator, tá vendo? Quer dizer, aqui eu posso colocar o meu operador. Aqui, ó, e vou clicar em send. Se tiver tudo ok, ele vai me retornar aqui, ó. Então eu fiz um cálculo, ó. Passei 2 parâmetros, multipliquei e aqui eu tenho o resultado. Gente, como que funcionou isso tudo? Agora eu vou tirar um parâmetro. Ó. Eu quero que ele valide, tá? Eu tirei o 4 aqui, ó. Vou dar um send. Aqui, ó. Opa, cadê o seu operando 1? Ele também fez a validação, tá vendo? Isso eu apliquei porque lá na solicitação de request, eu coloquei validar parâmetros de entrada, entendeu? Aí ele acabou aqui conduzindo para mim, tá? Mudei um parâmetro, vida que segue. Olha que interessante. Eu expliquei para vocês que eu forneci 3 parâmetros, operando 1, 2 e 3, e fiz a integração com aquela minha função lambda. Eu vou voltar na solicitação de integração só para vocês entenderem uma coisa. Isso é importante. Além de fazer essa configuração que eu mostrei para vocês aqui, qual é o tipo de integração, coloquei o nome dela. Você também tem um modelo de mapeamento, que é o quê? Ó? O que é essa opção de modelos de mapeamento? Você clica, você pode criar um mapeamento. Eu fiz isso. Ó. O que eu estou falando para ele? Pensa assim comigo, aquela minha função lambda, ela recebe um JSON, né? A, B e OP. Lembra que eu falei para vocês? Então, olha como é que eu faço a correlação. Eu utilizo JavaScript, tá? Input.params, ó, operando 1 vai ser meu A. Input params operando 2 vai ser meu atributo B. E o operator vai ser o atributo OP. Ou seja, a partir daí, eu faço uma integração de boa. Eu só estou abrindo uma abinha aqui, porque as pessoas podem ter entrado agora e não pegaram a minha função lambda. Então, vou deixar elas aqui só para relacionar, tá? Então, aqui, ó, calcula bis. A função aqui. A função lambda. Aqui, ó, A, B e OP, tá vendo? Ó? Um JSON, um objeto, tá vendo? Ele vai retornar isso aqui. Ó. Então, ele espera A, B e OP e vai retornar, tá vendo? O meu atributo C. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que essa minha integração aqui, que está recebendo query params aqui, ó, tá vendo? Eu faço esse mapeamento, tá bom? Eu vou chamar de mapeamento, fica melhor. Aqui nessa minha integração. Por isso que funcionou o meu get. Agora eu vou criar um post também. Mostrei também o options, né? A questão do course. Eu vou criar um post com carga JSON, tá? Então, o que eu faço? Ações, criar método. Aí eu vou criar o meu método post. O que eu vou fazer? Solicitação de método. Quero validar? Sim, eu quero validar o corpo, ó, validar o body request, tá? Então eu escolho aqui, ó. Lá eu coloquei validar parâmetros de string, que é o query string. Aqui eu ponho, quero validar o corpo? Sim, quero validar. E o que eu tenho aqui para validar? Já criei um cara diferente. Aqui eu fiz o seguinte: qual é o nome do meu modelo? Eu dei o nome de input aqui, que vocês estão vendo. O que é isso? Aqui, do meu lado esquerdo, eu tenho aqui recursos, que é onde eu estou, é aqui que você cria a sua API, tá bom? As suas integrações. Eu tenho o estágio, que é quando eu faço a implantação, eu vou mostrar o que eu faço mais com esse cara. Autorizadores, quando eu tenho App Keys também que eu quero trabalhar, eu ponho aqui. Eu tenho modelos. O que eu faço com esse modelo aqui? Eu coloquei que eu vou utilizar um modelo chamado input, certo? Olha só que legal. Aqui eu estou definindo, ó. Eu estou definindo que eu vou receber eu vou receber 2 parâmetros do tipo numérico e um parâmetro do tipo string. Tá vendo? Então é isso que eu defini. Eu coloquei como título input, vocês vão entender por que eu fiz isso já já. Já vou mostrar também que eu defini um cara chamado output nos modelos. Então, modelos em templates aqui é aqui que você cria, tá? Você cria um JSON do que você quer. Aqui você cria seus templates. Eu tenho um outro cara chamado output, vocês vão ver o porquê que eu estou criando esse cara, ó. Eu estou falando que a saída dele vai ser um atributo C do tipo number
e o título eu estou pondo como output. Então, eu estou mostrando para vocês o input e o output. Vou voltar em recursos aqui, no post, tá? Então, a solicitação de método, o que eu vou fazer? Eu vou validar o corpo. Que corpo? Que body? Esse body aqui, que é o input, que eu mostrei para vocês aqui em modelos, tá bom? Depois disso, eu venho em solicitação de integração. Vou usar o mesmo cara. Eu vou usar a mesma função lambda, ó. Tá vendo? Só muda que ela recebeu uma entrada como query string e ali eu fiz um mapeamento onde os campos de entraram como query string e sair como JSON, que é o que ela espera. Entendeu? Você viu que legal onde eu fiz isso? No API Gateway, tá? Aqui eu preciso mapear alguma coisa? Não, por que eu não preciso? Porque eu já defini naquele meu modelo de entrada o JSON que a minha função espera receber. Vamos executar? Aqui, o post. Aquela mesma URL. Perdão. Depois que você também criou o seu verbo, você criou o seu método para o recurso, novamente, você sempre vê. Porque ele já salva, mas se você não implantar a sua API, esse cara não sobe, tá? Então você precisa sempre implantar a API para qualquer alteração que você faça ou para uma inclusão de algum novo recurso, tá bom? Então aqui eu implantei minha API. Fiz a implantação? Fiz. Implantei minha API aqui, ó. Aí, como já existe o meu estágio, eu escolhi, ó, implanta lá no meu dev, que é esse cara aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Vamos executar? De novo, aquela mesma URL, aquele meu mesmo recurso, que é o calc, que tá aqui, ó, calc, tá vendo? Aqui, ó. E vou executar. Coloquei uma carga JSON do modelo do meu template. Aqui, ó, 2, 4, e coloquei um operador. Aqui, ó. Já fez, tá vendo? Que legal. 2, 4, vou fazer de soma. Aqui, ó, tá vendo? E aí, olha, o que eu defini? Eu defini o seguinte. Perdão, cara. O mais importante para esse cara aqui, eu fiz um cara diferente. Na resposta do método, ó, então eu fiz a integração, não precisei mudar nada. Por quê? Eu recebo já um body request, tá vendo? Em JSON, com os campos que a minha função lambda espera, A, B e OP, certo? Para devolver, a minha função lambda, é bem legal para vocês entenderem o cenário aqui. Ó. Se eu testar minha função, olha o JSON que ela me retorna. Aqui eu voltei na minha função. Desculpa. Aqui eu tenho que fazer isso aqui. Testar. Pelo menos ali dela. Deixa eu só mostrar de novo. Vou somar. Ó, quando eu executo esse cara, olha só que legal, testar. Ele me retornou o quê? Um JSON, ó. A, B, o operador e o resultado. Ó, então ele me retornou. Esse é o JSON que a minha função retorna, é o body response, né, que a gente chama. O que eu faço? O que eu fiz? Eu não quero receber aquele body response. Eu só quero receber o resultado dessa operação. Aonde que eu defini? Lá no modelos, lá no template do API Gateway, entendeu? Eu vim aqui, ó, definindo aquele modelo que eu expliquei para vocês, o output, né? E aonde que eu apliquei? Na resposta de método. Olha que legal. Resposta de método, eu vou clicar aqui. Eu vou clicar aqui. Opa, desculpa. Aqui, ó. Olha que legal. Cabeçalhos da resposta, 200. Tá bom. Isso aqui ele já aplica, tá, gente? Ele já coloca como default. Por que ele sempre coloca? Para quem trabalha com core, se você tiver que colocar algum atributo no seu header, poxa, ó, eu espero receber um atributo xframe, sei lá, um atributo qualquer, e eu preciso repassar. É aqui que você adiciona o seu cabeçalho, tá bom? Mas só que olha o que eu defini no corpo da resposta, que legal. O que eu quero colocar como saída? O output. Então, ele vai fazer a transformação, entendeu? Ele faz essa transformação, aplicando o seguinte. Vou repassar só no meu body response o C, que é esse cara aqui. Ó. Então, só o resultado. Tá bom? Aí eu tenho mais uma outra forma. Bom dia, sou 20. Eu tenho uma outra forma que é o quê? Fazendo com PEF. Como que eu faço para criar PEFs? Eu vou criar recursos. Eu dou um criar recurso, eu vou primeiro criar o recurso operando 1, mesma coisa do query string, tá? Operando 2 e o operator. Por que eu criei esses recursos dessa forma aqui, ó? Seu celular estava tocando? Não. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Seu celular tocando, mãe. Por que eu coloquei aqui
com chaves. Porque quando você... Ó, isso aqui é bastante legal vocês saberem. Quando eu coloco o recurso desse jeito, é uma literal fixa. Quando você informa desta maneira aqui, ó, ele entende que é um parâmetro, tá bom? Ele entende que é um parâmetro, ó. E aí sim eu vou criar o get no final desse meu último recurso. Então eu criei 3 recursos aqui, ó. Criar recurso. No final do último, aí sim que eu criei meu método get. Vocês vão ver o porquê. Aí eu vou clicar no solicitação de método. Deixa eu ver. Ah, isso aí. Não vou validar nada para esse cenário, só para vocês entenderem. Não coloquei nenhum corpo de solicitação. Mas o que eu fiz? Solicitação de integração. Mesma função lambda, tá vendo? Com a mesma função. Usei o modelo. Aí eu usei um modelo aqui, ó, JavaScript de novo, semelhante do que aquele que eu fiz do query string. Olha só o que eu estou fazendo aqui. Eu estou colocando input params. Ó, vou receber o operando 1, vou receber o operando 2, e aqui eu pus uma regrinha. Eu falei, ó, se esse operator aqui for um sinal de divisão em HTML, troca. Por que eu fiz isso? Vocês vão entender porque eu estou falando. Então, se eu estou forçando uma entrada em HTML e estou trocando para barra, para fazer a divisão. Por que eu fiz isso? Só para vocês entenderem. Eu apliquei esse modelo. Tudo bem? Ah, tá. Em 5 minutos eu vou encerrar. Estou encerrando aqui já. Uhum. Você tá Aí, Eu vou mostrar agora por que eu fiz. Oi, tudo bem? Aí, olha só. Então, aqui eu já tenho essa chamada, a mesma URL, o calc. Aqui eu defini os meus recursos. Olha o operando 1 aqui, ó. 1 é o 2, o operando 2 é esse valor aqui, pode ser 4, qualquer um, tá? E aqui eu coloquei o meu operador. Vou dar um send, ó, vou executar. Ok. Tá vendo que ele já me retornou em outro formato? Ó, eu coloquei input e output. Vou mostrar onde que eu fiz isso. Esse body response aqui, onde que eu defini. Foi em modelos também, tá? Agora, por que eu pus aquela regra? Se eu colocar uma barra aqui para dividir, olha o que vai acontecer. Ele deu um 403 forbidden. Por quê? O API Gate está entendendo que eu estou colocando mais um recurso e eu não defini nenhum método. Então, assim, é um cara que está sem target. Eu não defini. É como se fosse uma nova API. Entendeu? Por isso que eu forcei e falei o seguinte, ó. Se for 2F... Ó lá, é que o 2 é menor que 4, né? Então, 4 e aqui 2. Então, o que eu estou fazendo? Ah, se for o 2, se eu informar em HTML, aí sim ele faz a divisão, tá vendo? Conceito, tá? Isso aí pode ser cosmético, como vocês entenderem. Mas olha só, então, o que eu quero mostrar? Estou com esse body response diferente também. Aonde que eu defini? Aqui, ó. Eu vim em resposta de método. Aqui, eu coloquei um outro modelo chamado Result, tá vendo? Onde que eu apliquei esse modelo? Modelos. Eu criei um modelo chamado Result. E aí, o que eu fiz com ele? Eu coloquei que esse modelo ele vai receber um input, ó, vai ser um objeto a partir do meu modelo input, que eu já criei, e do modelo output. Fabrício, que raio é isso aqui que você colocou? É um ID da API. Toda API que você cria, e eu vou mostrar o porquê que eu fiz isso, vou dar um Ctrl+C, toda API ela vai te dar um ID. Por que esse ID é importante? Para você consultar no CloudWatch, tá? Eu vou mostrar para vocês agora. Antes de falar do CloudWatch é cobrado aqui, tenham cuidado. Então, eu vou mostrar para vocês onde que eu aplico. Em estágios aqui, ó, lá em Dev, eu tenho uma opção registros aqui de rastreamento. Onde que eu habilito? É aqui, ó. CloudWatch Logs, eu quero log completo e ativar métricas, tá vendo? Vou dar um salvar. Salvei. Eu vou executar rapidinho aqui, ó. Sei que tá acabando meu tempo, só para vocês verem. O tempo já acabou, Fabrício. Já? Entrei aqui. Finaliza o raciocínio aí, não tem problema. Não, só vou agora mostrar só o CloudWatch, pessoal. Isso. Aqui, ó. Grupo de logs, como que eu vou consultar? Eu não peguei aquele ID? Aqui, ó, o ID, ó. Esse aqui, ó. Peguei aquele ID da API. Feito isso, voilá! Aqui você tem a sua execução. Entenderam? Então, o que eu tentei mostrar aqui para vocês? Eu sei que foi rápido. Eu vou deixar, depois da apresentação, você passa para eles, que eu tenho lá o link do GitHub, tá com toda a explicação. Tem coisa que eu falo de Docker, tem bastante coisa. Mas o que eu quis mostrar para vocês foram 3 recursos. Eu sei que foi em tempo hábil, né? E se tiverem alguma questão também, passa para mim, que depois eu respondo com calma, tá?
Ah, legal. Não, a gente sabia que a trilha hands-on ia ser desafiadora no time slot que a gente colocou de 25 minutos, de 35 minutos. Então, legal. Foi ótimo, Fabrício. Obrigado. Vai ficar gravado aqui. E aí a gente vai fazendo o follow-up depois da sessão. Parabéns aí pela apresentação. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, obrigado.